vamos lá continuar a questão 32 aí, a partir da isocórica, que é onde a gente parou. Uma transformação isocórica tem um volume constante, certo? Essa terminação córico remete ao volume. E aí sempre que eu tiver um aumento de pressão, eu vou ter um aumento de temperatura automaticamente, certo? Por quê? Como meu volume está constante, para eu ter aumentado minha pressão foi porque a temperatura aumentou e com isso o grau de agitação das moléculas aumentou e elas estão colidindo mais com a superfície, né, superfície de contato aí, a parede do meu recipiente, certo? Para fechar aqui a gente tem a isotérmica. Na isotérmica eu vou cortar a temperatura, já que ela está constante, e com isso eu vou reparar o quê? Que toda vida que minha pressão aumentou foi porque houve uma diminuição do meu volume. Por quê? A pressão aumentar é aumentar os choques nas paredes do recipiente, como eu já disse. Mas se isso não ocorreu com uma variação de temperatura, é porque o volume diminuiu, então aquelas mesmas moléculas passaram a colidir mais com as paredes. Beleza? Então aí, para a gente acrescentar e trazer a aplicação que a questão cobrou, vamos falar da transformação adiabática, certo? A transformação adiabática, ela não entra para essas fórmulas aqui, não é uma transformação gasosa que utiliza essas fórmulas como referência, mas ela vai ser muito interessante para a gente revisar alguns pontos de termodinâmica, certo? Dentre eles, energia interna. Energia interna é aquele conceito que a gente trabalha numa formulazinha onde energia interna é igual a calor trocado, certo? Mais trabalho. Essa fórmula, às vezes, é apresentada desse jeito, como que tal, certo? Mas eu mostro logo que é muito mais interessante você trabalhar ela desse modo, porque aqui os referenciais são iguais. Quando você tem um aumento de calor, é porque o calor entrou no seu corpo, certo? Seu corpo recebeu calor. E se você tiver um aumento de trabalho, é porque o seu corpo recebeu um trabalho, uma força foi aplicada sobre ele. Da mesma forma como se o calor diminuir, é porque o seu corpo doou o calor para outro. E se o trabalho diminuir, é porque o seu corpo aplicou uma força sobre outro, ao invés de receber uma força, certo? Os referenciais aqui são constantes. Então essa é uma fórmula mais interessante você utilizar, porque você não vai estar, né, gerando essa diferença de entendimento como é explicado no que tal. Muitos professores explicam com o que tal porque é mais fácil de decorar, que tal. Só que não adianta você decorar a fórmula e não saber utilizá-la, certo? Vai acabar utilizando ela de forma errada. Então vamos continuar. Entendendo que a melhor maneira de aplicar, né, a fórmula de energia interna é essa aqui, vamos seguir. A transformação adiabática, ela é conhecida por ocorrer tão rapidamente que não tem tempo de ser trocado calor, certo? Como é o caso do desodorante. Você abre aquele pino e o gás sai tão rápido que não dá tempo de haver troca de calor, certo? Do gás com o meio. Então, ele não perde calor, certo? Vocês vão entender como é que mesmo não perdendo calor, você tem uma alteração da temperatura. Vamos lá. Como o meu Q é igual a zero, fica minha energia interna igual ao trabalho. Sendo energia interna igual ao trabalho, a gente vai ver o que acontece no desodorante, certo? No caso do desodorante, ele se expande. Como ele se expande, ele aplica uma força sobre o ar, para o ar se afastar e ele poder ocupar aquele espaço. Com isso, o trabalho dele é menor do que zero, trabalho negativo. Ele perdeu o trabalho porque ele doou o trabalho para o meio empurrando. Logo, a energia interna também será negativa. E o que acontece? Nesse caso, como ambos são negativos, ΔU cai. Só que o ponto aqui é que ΔU é igual a 3 meios de nRT. Isso é uma fórmula que de fato vale a pena ser decorada para você entender que sempre que você perde energia interna, você está perdendo no final das contas temperatura, certo? E com essa perda de temperatura, é muito normal a gente sentir aquele gás gelado do desodorante spray, certo? Porque ele foi um gás que realmente perdeu temperatura para poder sair do seu composto, do seu recipiente, certo? E com isso a gente tem aquela sensação de gelado. A questão não cobrou isso, a questão foi bem mais simplista e só falou sobre o desodorante retirar calor da superfície da pele, certo? Quando entra em contato, e por isso a gente sente essa sensação de frio. Essa questão era bem tranquila, porque todas as outras aí, A, B, C e E, elas são bem errôneas. Você vai ler aí e vai perceber que não faz o mínimo sentido na maioria dos casos,
Então a resposta cai para a letra D. Queria usar essa questão aqui realmente para a gente revisar, certo? Todo esse conteúdo aqui de transformações gasosas, transformação adiabática, para você entender esses pontos aí, beleza? Valeu!